Fala, peladeiros e peladeiras. Vamos dar uma reagida aqui a Futebol 360 da ESPN, que fez um cara a cara do time do Flamengo e do Bayern, galera. Então, quem quiser ver a reportagem completa, o link vai estar aqui na descrição com os créditos para ESPN e Futebol 360. Vamos dar uma olhada aqui no que o pessoal falou aqui da 360. Vocês viram que eu já estou aqui no nosso telão? Para o nosso cara a cara. Agora eu quero ver! Ai, ai, ai. Cara a cara, Flamengo e Bayern de Munique. O Johnny gostou. O Johnny já tá... Olha aí, ó. Essa aqui é dura, hein? Bira nessa aí também. Só tem... E eu? Opa! Só tem fera, hein? Ó, galera. Por tudo que o Neuer construiu, a história que o Neuer tem, apesar que o Rossi também está numa boa fase, mas pelo que o Neuer construiu no futebol, pela história que ele tem, para mim, Neuer, cara. Neuer é fora do normal, ainda. Vamos começar? Bora. Que pedreira. Ingrato pro Rossi, hein, Abel? O Poxa, Rossi é um o goleiraço. melhor momento dele no Flamengo. Mas olha quem tá ao lado Aí dele. não dá, né? Johnny, Pode. vamos começar com você, amigo. Pra Rossi mim, ou Olha. Neuer? Pra mim, o Neuer é o maior goleiro da história, cara. Então, pra mim, fica muito complicado. Sou fã de carteirinha. É o bode, Neuer. Maior da história? Pra mim é, cara. Ele Ó. revolucionou a bola. Bira Leal, Verdade. Rossi ou Neuer? Manuel Neuer. Eu não sei se o Neuer era maior da história, mas assim, top Tá no seu 5 top ele 3? é. Top 3, vai. Top 3 talvez. Ah, garoto. Então, Neuer, assim, é cruel essa comparação. O Felipe Luiz disse, depois do jogo contra o Chelsea, que existem uns 10 clubes europeus ali, que é uma elite da elite, que não dá pra comparar. Ele mesmo falou, com outro patamar dá. Eu acho que o Chelsea estava nesse outro patamar. O Bayern tá na... Pô, não sei se hoje tem 10 times que são primeira prateleira, assim, do futebol mundial, não. Quem? Real Madrid, Barcelona, Bayern, Manchester City forçando, Liverpool, quem mais? PSG, que também virou esse ano, porque os outros anos também tinham um timaço e não ia pra frente. Quem mais, galera? Ajuda aí. Se vocês puderem, comente aí no chat. Mas PSG, não vejo mais ninguém não, galera. Difícil demais, difícil demais. Não consigo. Comentem aí e deem a opinião de vocês dos 10 times que você acha que tá na primeira prateleira do futebol mundial. aquela elite da elite. Então, vai ser muito cruel esse cara a cara, tá? Vai ser muito cruel. Isso não quer dizer que o jogo vai ser uma lavada, assim. Porque o jogo é jogado. Mas não é. Eugênio. Ontem eu tava com os meus filhos no carro e um contou pro outro um meme. Que é um meme que tinha antigo, que é o torcedor do Flamengo falando assim, caramba, contra o Flamengo todo goleiro parece o Neuer. É verdade, esse meme existiu. Todo goleiro contra o Flamengo que agarrava até de olho fechado. Queria ser o Neuer. Nunca vi isso. Deus me livre. Agora Porra. não parece, agora é o Neuer. Só isso. É o Neuer. Quais são os maiores da história, já que vocês citaram? Fiquei curioso aqui pra vocês. Pra você, Bira. Yashin tá nessa lista, Buffon tá Yashin, nessa o Aranha lista. Negra? Isso. Ele mesmo. Buffon tá na lista. Buffon e Neuer. Gordon Banks, talvez. Ele tá por aí. Quem mais? Deve ter pensado num quinto aí, mas é por aí. Eu Concorda, colocaria Johnny? Yashin, Buffon, que eu vi Buffon e Neuer e Dida. Dida. Aí, ó. Eu também colocaria. Pra minha já tá época, 1 a eu também 0. colocaria. Aí, 1-0 aqui no cara a cara. Pra galera da minha idade, eu também colocaria o Tafarel. Porque pra mim, o que o Tafarel fez na Copa de 94, nenhum outro goleiro vai fazer. Vamos lá com Varela. Qual é a pronúncia certa? Leimer? Leimer. É austríaco, não é austríaco? Então é Leimer. Muito bem. Varela ou Leimer? Pra mim, Varela. Porque o Leimer é mais cabeça de área do que lateral. Então, no momento, Varela. E vamos Flamengo. Começando com Eugênio Leal. Talvez seja mais difícil, né? O Leimer não é exatamente um lateral, ele é um Vai falar exatamente volante o que eu falei. adaptado na lateral. E o Varela não é exatamente o titular do Flamengo, né? O titular, pra mim, ainda é o Wesley. Wesley. Não sei qual vai ser a opção do Felipe Luiz, mas por ser mais jogador da posição, eu vou apostar no Varela aí. Boa, um voto para Varela. O Leimer. Bira votou no Leimer. Johnny. Eu gostei dos argumentos do Eugênio, por ser um lateral de posição, e tá bem também, né? Vive um Tem bom jogado momento. bem, Tá
atualmente ganhando a posição do Wesley, que vinha bem também, eu vou dar um voto no Varela também. Olha aí, já tá 1-1 aqui, amigo. Na verdade, ele não ganhou a posição do Wesley, galera. Ele, para certos jogos, o Felipe Luiz, como ele fala, ele arma o jogo o time para aquele jogo. Então, assim, dependendo do jogo, ele coloca o Varela, dependendo do jogo, ele bota o Wesley. Eu acho que ele vai começar com o Varela nesse jogo. E no segundo tempo, eu acho que ele vai querer pegar os caras cansados e vai meter o Wesley na correria do cabecinha de barata. Abel, não se empolga. 1-1. Eugênio vai começar agora, Eugênio. Léo Ortiz, que você falou que é o camisa 10 da zaga. Pra mim, Léo Ortiz também. Eu não tenho dúvida que o Léo Ortiz, pra mim, é melhor do que esse Stanisic aí. Entendeu? Zica é só pra ser zicado. Então, pra mim, Léo Ortiz. Não tem... Hoje, pra mim, sem ser clubista, Léo Ortiz. Bota ele aí. Aê! Olha! Tem Léo Ortiz e Stanisic. Pelo Qual é a nacionalidade? Pelo confronto, Croata. Abel, ele é Croata, croata. né? Pelo City, confronto dá jogo pro Léo Ortiz, sim. Se fosse contra o Tacho, seria mais complicado. Léo Ortiz. Bira? Léo Ortiz. Até acho que é um jogador que tem qualidade pra já estar na Europa, acabou não estando melhor pro Flamengo. Já tira o print agora, Abel. Flamengo ganhando, cara, o cara a cara, coisa linda. Tem rubro-negro, como meus amigos, por exemplo, Edu Ferrão, o Totô, todos lá na Barra da Tijuca, já estão gritando. Real Madrid não. Bayern, pode esperar. Calma, segura que isso aí deu uma zica. Foi ou não foi, Eugênio? Quê? Johnny, Léo Pereira e Jonathan, primeiro nome, não é? Jonathan tá. Galera, eu vou no Jonathan Tah. Apesar do Léo Pereira estar numa fase excelente nesse Mundial, mas Jonathan Tah, com certeza. Aí complica. Eu vou votar no Jonathan Tah. Compor na zaga com o Léo Ortiz. Então tá. Então tá. Bira. Então tá. Então tá. Essa foi boa, hein? Eugênio Leal, Jonathan Tah e Léo Pereira. Pra sair da brincadeira, Jonathan. Aí. Ele não gostou do Jonathan Tah. Não, eu ia fazer a brincadeira. Vocês se anteciparam. Você não me deu a palavra antes. Eu tive que fugir da O Jonathan é brincadeira. um baita zagueiro. O Jonathan é um baita zagueiro, entendeu? O Jonathan da nova geração. Exato. Seleção alemã, assim, entendeu? Jogador, né? Jogador. Alexandro e Guerreiro. Começando com Bira Leal. Eu até Nesse aí, eu vou falar, eu daria um empate. Porque pelo que o Alexandre já fez de história e tudo mais, pelo momento o Guerreiro tá melhor, mas eu acho que nesse jogo ele não vai começar com o Alexandre na esquerda. Eu acho que ele começa ele vai fazer o contrário da direita. Na esquerda ele vai botar o beijinho lá, o Ayrton Lucas, vai começar com o Ayrton Lucas e depois ele deve colocar o Alexandre, dependendo de como é que o jogo se desenha. Mas nessa daí eu vou do Guerreiro. Vou lá com o cara do Bayern, lateral esquerdo do Bayern. acho que o Alexandro teve uma carreira sólida no futebol europeu, que não era respeitada o suficiente aqui no Brasil. Acho que agora, jogando mais de perto, as pessoas veem o valor dele. É bom, um bom lateral, mas eu vou de Guerreiro. Já teve momentos melhores, mas eu ainda vou de Guerreiro. Eugênio. Tá em dúvida. Também vou de Guerreiro. E eu também, Guerreiro. Ainda tá um patamar ainda. Vê se o Alexandre forte. joga, né? Quem vinha jogando era o Ayrton Lucas. Mas contra o Bayern eu acho que ele vai de Alexandro, né? Mais defensivo, né? Bem mais. Ayrton Lucas, mais ofensivo, né? Sim. Característica eu iria de Alexandro. Plavovic, pelo Bayern de Munique, e Eric Pulgar, jogador da seleção chilena. Dá jogo, hein? Dá jogo? Diga lá, Johnny. Vou falar pra vocês. Eric Pulgar tá num momento excelente da carreira dele, jogando demais ali no Flamengo, mas Pavlovic é brabo. Na cabeça de área ele é brabo. Então, vou de Pavlovic. De alguns confrontos aí que a gente vai ver alguma disparidade, Abel. O Pulgar tá jogando muito bem. Você não podia inverter, não? Bota assim, o Pulgar com o Kimmich e o Jorginho. Pra entrar Jorginho e Kimmich. É verdade, se invertesse Quer já... inverter? Mas tem a ver com o posicionamento? Você é um volante. Sim, daí Sim.
Então tá bom, vamos trocar. Se vocês então. fecharem É que comigo, o, bota Jorginho e É que Kimmich. assim, o Pulgar Eu não e o vou Pavlovic conseguir são mais trocar aqui. primeiros volantes, Sim, eu né? sei. Eu tô É, o tentando Pulgar fazer e o uma Pavlovic força são mais primeiros pra volantes. encaixar O o Jorginho e o Jorginho, Kimmich são mais segundos, é. porque Jorginho e Kimmich vai ser sacanagem com o Jorginho. Se vocês toparem, eu tô com o Eugênio. Eu não Jorginho sei e se Kimmich cabe. formado ali. Por exemplo, vocês querem... Então, a dupla de volantes para vocês seria Jorginho e Kimmich. Isso, Jorginho tentando atuar mais como Será que primeiro dá? volante, o Kimmich Vamos ver, mais vamos Não, o ver. Jorginho tá cansado de jogar como primeiro volante. É. Dá. Acho Pô, que dá. dá. Aí, Ah, pronto. pronto, já demos um então, jeito. beleza. Feliz. Tipo, Aí eu cabelo concordo com bem ele. Demos um jeitinho. Eugênio, você tá com moral, hein, Eugênio? Você Nesse jeitinho aí eu concordo com ele. Jorginho e Kimmich. Então, beleza, vamos nessa. Aí foi. conseguiu mudar até a configuração aqui. Não, porque o Jorginho já jogou várias vezes, ele não tá jogando no Flamengo. Mas é um jogador que a carreira dele é de 5. Não estamos inventando. Não, jogador, Sem jogador invenção. de Chelsea, de Arsenal. De 5. O Pavlovic é bom volante, mas dá pra colocar Jorginho sim, assim, sem parecer que você tá inventando moda. Acho que não só Só um eu. jeitinho. Todo mundo gostou da sua sugestão, viu, Eugênio? É, Obrigado, gente. Bel. Foi muito boa, Foi boa Jorginho mesmo. e Kimmich. Que fase de Eugênio Leal. Que fase de Jorginho e Kimmich. O Kimmich pode jogar o quê? De lateral? Lateral e volante. De Lateral e volante, volante. só ou mais? Mas ele é um dos melhores do mundo de lateral e de volante também. Ele é um dos melhores do mundo nas duas posições. Tem o Kimmich é passe, brabo. tem o passe na Pelo amor de área. Que jogador, hein? É. Então seguimos aqui, amigos. Olice e Gerson, o Adílio dos tempos modernos. Bira Leal. Olise. O Gerson é jogadoraço, mas assim, o Olise é sacanagem. Então, É exatamente o que ele tá falando. O Gerson, a nível Brasil, é sacanagem, filho. É brincadeira. Mas o Olise, putz, grilo. Como o cara dá dinâmica no jogo, mano. Como o cara faz a bola andar. É fora. É outro nível, entendeu? É nível. Aí vamos lá, é nível europeu. O Gerson tentou a carreira na Europa e ele meio que patinou. Então, assim, para nível Brasil, o Gerson, para mim, é o melhor que tem. Agora, comparando com o Olise. Olise. Olice, Eugênio Leal. Tô com Bira. Gerson também acho o Gerson jogador de bola, Bel, mas ainda não é da mesma prateleira do Olise, não. Que tá fazendo um baita mundial, inclusive. É assim, até são jogadores um pouco diferentes, né? Assim, acabou encaixando junto, que o Gerson tem O jogado Gerson um tá pouco jogando mais mais aberto, tudo é. ofensivamente no Mas Flamengo. assim, até características bem diferentes, né? Uhum, bem Mais Bem atacante o Olice do que O o Olise Gerson, é mais né? ponta mesmo, né? É jovem, não é? Que idade? Sim. O Olise, Já caído. Me pegou. mais um da geração francesa. Rapaz, mas Apesar como? dele ser inglês de nascimento, mas defende a França. 23, pessoal me falou aqui. 20, eu achei que era mais jovem, que tinha os 20, 21, mas é jovem do mesmo jeito. Temos aqui o Miller, e quando eu falo do Miller, eu lembro dos eternos que a gente brincou. O eterno Paulo Baier, o eterno Roberto Dinamite, o eterno Miller. Faz quanto tempo que esse cara joga? E joga bola? Joga bola. Hein? Olha aí. Cara, hoje, porque representa pro time Arrascaeta. Arrascaeta hoje representa muito mais pro Flamengo do que o Miller representa pro Bayern. Respeitando toda a história do Miller, seleção, essas coisas todas. Hoje o Miller já é um jogador que não acrescenta muito. Ele contribui, mas não acrescenta igual ele acrescentava quando era mais novo. Hoje, para acrescentar mais no time, é Arrascaeta. E temos também Georgian de Arrascaeta. Começar com o Johnny agora. Hoje, Ih, aquela esse história, hoje aí já me deu medo. o Thomas, Fala. Thomas Miller é um cracaço de bola, tem o nome eternizado. Só que hoje, assim, o Arrasca é mais importante pro Flamengo do que talvez o Miller seja pro Bayern, cara. É difícil. Não, mas Será que eu pensa assim, você vai ter que escolher um dos dois pro seu Vamos time. antecipar, porque ele tá com dúvida. Arrascaeta. Ó, Arrasca também. Ah, Hoje, tem que pensar no puxou o hoje, não tô bonde. pensando nos 5 anos atrás, nos 6 anos atrás. 2014, 7x1, não. Tô pensando no hoje. Hoje o Miller é um jogador que já deu. Pensando no nível do 36 Bayern, anos, eu acho. já deu. Já deu. Tanto que ele tá saindo, está de saída. Viu? Não sei se vai jogar. Tem que ver se ele vai Foi, jogar. foi incisivo Johnny, e você levou tava, junto. você tava cheio de dedo, com medo de falar Arrascaeta. O Eugênio fase é- O Eugênio estimulou. Solta a voz e fala Arrascaeta. Pronto. Arrascaeta. Pronto. Bira, concorda com eles? Ou você vota no Miller? Eu voto no Miller, mas já perdi. Bira pensa diferente. Porque o Eugênio quase aposentou o Miller.
Ele não falou isso. Não sou eu, Mas não. ele Ele tá tá se aposentando. Não. É a última. Tá se Ele aposentando. tá jogando do pra Bayern encerrar a de carreira. Munique. É que o Bayern não alto quis nível, renovar hein? com ele. É a última grande competição, é a última competição dele pelo Bayern de É que Munique. assim- Depois o que ele vai pegar, aí já vai ser em outro nível de É que futebol. assim, Diga, Bira. mas assim, o que ele vai pegar num outro nível de futebol, mas talvez seja um nível até econômico, assim, que ainda seja bem alto. Mas o Thomas Müller, pra mim, é um dos jogadores mais inteligentes que o futebol viu neste século. Jogadoraço, eu acho que ele é injustiçado, o pessoal fica falando Faz que ele é gol. meio perna de pau. Jamais, É um dos maiores jamais. artilheiros de Copa do Mundo, assim, pra mim, jogadoraço, assim, mas mesmo no presente ele é um jogador muito útil. É impressionante como, assim, o Bayern de Munique muda muito, rejuvenesce. Sempre tem um lugar pro Miller. É impressionante. Mas, assim, Agora não vai ter mais. beleza, agora não vai ter mais. Tá falando? O Eugênio quer tirar o E Miller. olha, vai ter momento na temporada que vem que o Bayern de Munique vai falar, putz, o Miller aqui ajudava. Sabia. Agora vai complicar, hein? Coman, Luiz Araújo. Coman. Como? Coman. Não tem jeito. Luiz Araújo, gosto dele, mas Coman. Isso aí não tem nem muito o que falar. Eugênio tá em dúvida. Não, eu tô olhando, porque assim, não sei se vai ser exatamente essa a escalação do Bayern de Munique, né? Do Flamengo, provavelmente, né? Eu também acho que o Pedro não joga. Mas vamos lá, vamos com o que tá aí. Vamos com o que tá aí. Coman, embora eu goste muito do Luiz Araújo. Eu também. também gosto. Cada vez mais importante no Flamengo. Não sei. Será que o Musiala vai estar... O Coman que fez o gol do título Não, do calma Bayern de que ele vai. Munique, não Tem uma foi? surpresinha, Calma que ele Eugênio. tá Vai ter uma aí, surpresinha ali no final, Hein, Bira? depois do Quê? Felipe Luiz. Foi o Coman que fez o gol do título do Bayern de Munique contra o Paris Saint-Germain? Foi ele, né? Foi ele. Formado no Paris Saint-Germain, inclusive. Formado no Paris Saint-Germain. verdade. Mais um francês. Foi lei do ex. É. Como tem jogador bom na França, hein? Oxe. Nossa, dá pra fazer 2 ou 3 seleções. Pedro, mas o Pedro vai ser titular? Será? Eu acho pouco provável. Eu acho que o mais... Eu acho que PH? a tendência não é que ele repita o que ele fez contra o Chelsea, colocando Plata mais avançado. Também acho. Eu acho que o Pedro não vai ser titular. Mas como é ele que tá ali com quem? Pelo momento, Kane. Mas que o Pedro, quando tiver nos cascos, vai ajudar muito o Flamengo. Tomara que ele ajude também muito a seleção. Aí a briga fica boa. Ele nos cascos, a briga fica boa com quem? Mas hoje quem? Pode ser. Mas com o que Mas tem... coloca o Pedro aí. Harry Kane. Contra o Pedro, contra o Plata, contra o Olha, Bruno Henrique. vocês sabem, eu sou fã do Pedro, também jogador elegante, faz muitos gols. Eu até brinco, falo que é o Evair dos tempos modernos, apesar de reconhecer que o Evair jogou mais. Mas aqui com o Harry Kane, Harry Kane tem o perfume, né, Abel? é difícil, hein? O homem faz gol também, que é brincadeira, hein? Não, e dá assistência, joga. Não que o Pedro não faça isso, mas É um nível absurdo, é um né? nível absurdo. Harry Kane é brincadeira. Muito bem, todo mundo votou no Harry Kane, não tinha como, né? Mas Se o Pedro- botaram o 13º jogador. Né? segundo. Décimo Porque segundo. o jogo técnico vai como 12º, né? Entendi. Bruno Henrique ou Musiala? Começando com Bira Leal. Cara, eu, pela história que o Bruno Henrique tem no Flamengo, Bruno Henrique. Aí eu vou ser clubista. Bruno Henrique, não quero saber. O Bruno Henrique, até acho que o Bruno Henrique é um jogador que, por exemplo, se ele começar no banco, ele é um jogador que pode entrar e desestabilizar o jogo em favor do Flamengo, assim. Qualquer que seja, assim, tipo, o Flamengo volta pro jogo, equilibra, ou desequilibra, alguma coisa assim. Ele No tem banco ou começando. Não, é que assim, ele é um jogador que tem esse poder de transformar o Flamengo e até mudar um pouco a lógica do jogo. Mas e o Musiala tá meio baleado, né? Mas assim, jogador por jogador, o Musiala é sacanagem. Entendeu? O Musiala é sacanagem, entendeu? Léo, destaque da seleção alemã, joga demais, Musiala. E é um dos artilheiros desse momento, que ele jogou contra o Auckland, fez 3. É um garoto novo, joga demais mesmo, mas assim, não vou mudar a minha opinião. Bruno Henrique, pela história que ele tem no Flamengo. Se ele entrar no segundo tempo, é o jogador que é para decidir esses jogos assim. Jogo complicado, chama o Bruno Henrique. Né? Jogou 20 minutos e 20 fez 3 gols. minutos fez 3 gols. Quer dizer, em 20 minutos fez mais do que todos os jogadores do Boca juntos em 90. É isso. Só isso. Eugênio, algum comentário? Eu sei que você vai votar no Musiala, mas você quer falar alguma coisa? Acho o Bruno Henrique jogadoraço. Mas voto no Musiala. E aí temos 2 jovens técnicos, né? Felipe Luiz e o Vincent. O Mister Felipe Luiz, para mim, pode botar Company,
quem é da minha época, Anonimato, essas marcas, Redley, essas marcas todas aí, pra mim não vai mudar. Pra mim é Felipe Luiz, acabou. Company. E aí, Eugênio? Claro que a gente tem que entender as realidades de cada um, as possibilidades de cada um, a juventude de ambos. Eu acho que o Felipe Luiz... O Kompany fez uma brilhante temporada com o Bayern de Munique. Mas é o Bayern de Munique no campeonato alemão. Ele fez o que se espera do Bayern de Munique no campeonato alemão. Perfeito. E eu acho que o Felipe Luiz, nesse momento, tem mostrado, dentro da realidade dele no Flamengo, um trabalho um pouco melhor. Um voto para Felipe Luiz. Bira. Essa daí, pra mim, é a mais misteriosa, porque são dois técnicos que, na verdade, se a gente fizesse a comparação daqui 5 anos, vai ser muito diferente a forma da gente ver. Porque são dois técnicos que ainda vão crescer muito. Os dois ainda são técnicos em formação. Acho que o Felipe Luiz ainda vai melhorar muito mais do que ele é hoje e o Kompany também. Acho que o próprio Felipe Luiz acho que tem noção disso, né? O Kompany, ele já tem um pouquinho mais de rodagem, né? Já tem 2 temporadas inteiras no Burnley, a primeira muito boa, a segunda ruim, e uma inteira no Bayern. E ele forma time com personalidade, acho que é um técnico que tem realmente potencial. Mas um argumento aqui do primo aqui me pegou. A realidade de cada um. O Kompany, por exemplo, ele pega uma realidade do Burnley na segunda divisão, um trabalho brilhante, ele atropela na segunda divisão inglesa, só que ele chega na primeira divisão e ele não conseguiu se adaptar àquela realidade de primeira divisão. Ele tenta manter o time jogando daquele jeito, o time é rebaixado, muito rebaixado. Ele nem consegue competir na Premier League, porque ele não soube fazer assim, não, agora eu tenho que montar um time mais austero, um time mais equilibrado, um time para... Ele quis jogar muito faceirinho com um time com 100 jogador para isso na Premier League. E o Felipe Luiz... Mas ele ganhou reforços? Não, mas assim... Tem um time muitas vezes que tá na Série B, não, mas tem qualidade para jogar igual na Série A. Mas o Luton Town, que é um time pior que o dele, foi pra Premier League e brigou pra fugir do rebaixamento. Caiu também, mas ficou brigando até as últimas rodadas, porque resolveu jogar... Não, mas eu tô com vocês. Eu votaria no Felipe Luiz desculpa, também. Johnny não votou? Desculpa. Não, imagina, que isso. Já tá... Felipe Luiz, não tem o que decidir. Não precisa nem votar mais não, também não. Estava decidido, mas eu votaria também no Felipe Luiz por conta, assim, também do trabalho dele no Mundial. Foi muito corajoso nas substituições. É um técnico que tem estrela, isso eu acho muito importante, porque ele tem convicção e quando faz as alterações ela surtem efeito no time. E se a gente fizer novamente esse cara a cara entre Felipe Luiz e Kompany daqui a uns 5 anos, como o Eugênio e o Ibira falaram, eu acho que eu vou estar falando de Felipe Luiz de novo, vencendo o confronto. Ficaram 8 jogadores, é isso? 8 do Bayern de Munique e 3 do Flamengo. Vê se é isso. Entre o Varela, Léo Ortiz não, e 4. E Jorginho, né? A gente 4 do Flamengo. Varela, Tem Léo o Ortiz, Felipe Luiz. Jorginho É 5 de e 13, né? Arrascaeta. 4. 4. Tá certo. 8 do Bayern, porque são 12, porque a gente colocou um reserva, né? Isso. 12º jogador. Então ficaram 8 do meu, Bayern, pra mim, 4 Bruno do Henrique. Flamengo e o técnico do Flamengo. Olha, ficou uma formação, acho que dá pra disputar alguma coisa com essa formação. Ó, Neuer, Varela, Léo Ortiz, o Jonathan Tah e o Guerreiro. Jorginho, Kimmich, Olise, Arrascaeta, Coman e Harry Kane. Tá louco. Dá pra brincar, hein? Galera, como eu falei, eu só mudei ali na escalação deles, a minha escalação foi praticamente igual a deles, só mudei o Bruno Henrique ali no lugar do Musiala, porque Bruno Henrique é xodó rubro-negro, então e para entrar no segundo tempo, se ele for entrar no segundo tempo para mudar o jogo, ele é o cara. Ele é o cara que é predestinado para esses jogos assim complicados, que tá difícil, ele vai lá, entra e muda o jogo. Então, galera, se puder, deixa aquele likezinho maroto, compartilha aí nos grupos, comenta, grupo da família, grupo do trabalho, grupo da escola, onde puder. Então, dá aquela força aí, galera. Muito obrigado por tudo.